Que desafio abrir a conferência, né? Você fica assim, será que esse povo vai vir? Vamos chegar mais tarde. Mas que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui. Fico feliz que vocês estejam com sede de ouvir aquilo que Deus tem para vocês, né? Aquilo que Ele tem para nós. E de forma muito misericordiosa, Ele vai usar a minha vida. Mas o objetivo não sou eu, é vocês. É o ministério que vocês carregam, é a igreja que vocês contribuem, são as famílias que vocês tocam e as crianças que vocês acolhem. Esse é o objetivo. E aí Ele vai me usar aqui para vocês, para que vocês possam fluir ainda mais. Amém? Estão preparados para receber? Antes de eu começar, queria falar para vocês... Estou tentando respirar, gente. Geralmente é dos 30 minutos para lá que a gente já está assim, mas ofegante, mas eu já subi assim. Quem chegou hoje aqui na conferência? Quem não teve ontem e está vindo pela primeira vez? Uau, muita gente! Sejam bem-vindos. Ontem foi uma porção extra derramada nesse lugar, direto do céu, mas tenho certeza que ficou uma parte muito generosa para vocês que chegaram hoje. De todas as formas. Vocês vão receber algo direto do céu, da glória dele para a sua vida. Receba isso direto do seu paizinho. Lá fora nós estamos com os nossos estandes e eu queria dizer que o meu livro, acho que muita gente já conhece, porque ele não é novo, vai estar lá no estande também, que é a inclusão de crianças na igreja, crianças com deficiências e transtornos. Se você quiser, elas vai estar lá na nossa estande, junto com as camisas, com os cursos. Tem bastante coisa lá para você se aprofundar na inclusão na igreja. E eu também fiz esse ano essa cartilha. Bem interessante. Eu pensei muito no ministério infantil como um todo. Às vezes a gente quer trazer algo para os nossos servos, para as pessoas, não sei como é que chama na sua igreja, tá? Na nossa igreja, aqueles que servem no ministério infantil, a gente chama de líder, de servo, mas às vezes eu falo assim, será que eles estão, né? Não é pejorativo, é porque a gente entende que aquele que serve ao rei. E ao rei nós servimos como servo. Então, aqueles que servem com a gente no ministério infantil, às vezes a gente quer presentear, a gente quer que eles leiam sobre inclusão, mas o livro é mais caro, o livro não dá para dar para todo mundo. Essa cartilha... Olha, ela é bem interessante, ela vai trazer tudo que ele precisa saber sobre inclusão na igreja, de forma prática, claro, né? Bem resumida, mas tem tudo aqui. E é bem legal, porque aí você pode dar, né, de presente. Aqui ele já vai começar a entender o que Deus tem para a vida dele, através da inclusão. E no final da minha palavra, eu vou estar lançando o meu xodozinho aqui com vocês, que é o meu último livro, né? Um livro, uma literatura infantil. Meu amigo diferente, ele veio para ajudar as famílias e o ministério infantil a mostrar para as crianças como é lidar com um amigo que é diferente. E está tudo bem. Não temos que colocar sobre as crianças o peso de que não é diferente, é tudo igual, porque não é, você não é igual a ninguém. Nós somos diferentes e está tudo bem. Essa literatura aqui, muito simples, de forma bem pedagógica, você vai ensinar tanto o seu filho como as crianças do seu ministério a tratar o outro de forma igual, mesmo sabendo que ele é diferente. Então é um livro simples que eu acho que vai ajudar muitas famílias. E no final da minha palavra eu vou pedir para a pastora Wilson orar comigo, para a gente consagrar ele ao reino, porque ele não é meu, ele não é para a nossa vida, ele é para o reino. Ele é para contribuir com a inclusão dentro das casas, dentro das famílias e até nas escolas, porque já teve uma escola que entrou em contato comigo, dizendo que ele vai ser o livro paradidático deles. Eu fiquei muito feliz, vai ser, e eu creio que ele vai entrar nas escolas sim, como uma forma simples e direta de trabalhar a diferença. Então estejam em oração, porque é muito mais sobre vender livros, né? É sobre enviar mensagem a lugares que muitas vezes a gente não consegue estar. Você está com o meu primeiro slide aí, ô Juninho? Não sei se é o Juninho que está aí. Tem algum com a foto da minha família? Ou não? Acho que não, né? Tem. Esse é meu primeiro ministério, minha família. A Dudinha, de 10 anos. O Luca, de 14 anos, com 1,90 m, já passou o pai, que não é baixo. Pois é. E meu marido, que
é o mais precioso de tudo. Para eu estar aqui com vocês, é porque ele está lá em casa com os meus filhos. De fato, se eu precisasse colocar eles em algum lugar, não sei se eu estaria aqui. Mas por ter ele me dando todo o suporte para as viagens, para o ministério, eu consigo me entregar mais. Então, ele é o meu pastor, o pastor da minha casa, a quem eu devo também muita honra e respeito, depois do nosso Deus. Mas, de fato, é o nosso primeiro ministério, né? Como a gente viu a palavra da Wilson de Efraim ontem, como é precioso a gente entender que o nosso ministério é a nossa família, a parte mais preciosa da nossa jornada. E é isso. Então vamos trazer aí um pouco de conscientização. A minha palavra, na verdade, não é uma palavra, nem um workshop, mas eu vou trazer uma plenária de conscientização. Por conta da grande demanda de autismo, e eu sei que a maioria das perguntas dentro do meu Instagram, na rede social, é me fazendo perguntas que possam contribuir para o ministério de vocês. Eu resolvi trazer o autismo na igreja de forma simples, que vocês entendam, mas trazendo conscientização através da palavra e do direcionamento do Senhor. Anotem, então essa é uma palavra para vocês anotarem, é uma palavra para vocês tirarem dúvidas, porque ela vai ajudar vocês lá no seu ministério, quando tiver uma criança com crise, quando tiver uma criança hiperativa, quando uma família procurar vocês para falar sobre o seu filho, vai te ajudar. E eu vou complementar depois a palavra trazendo o autismo na prática, mas aí é para quem vai assistir o meu workshop à tarde. Então eu vou falar sobre o autismo, conscientização e palavra do Senhor, direcionamento, e depois eu completo ele com autismo na prática no meu workshop, tá bom? Então vamos lá. João 9, do 1 ao 3, ele fala o seguinte: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifeste nele a obra de Deus. Em algumas versões, para que se manifeste nele a glória de Deus. Um versículo muito conhecido, um versículo que nós sabemos, não é um versículo novo, um versículo que você não tem ouvido, mas é um versículo muito profundo. Porque o céu, ele não ignora o autismo. O céu, ele se move através das nossas crianças e famílias. O céu, ele se move a favor deles. Não é algo que a gente ignore. E esse versículo, ele fala sobre os discípulos que viram um homem cego. E na mesma hora, o que eles queriam? Resposta, achar um culpado. Quem é? Quem é que pecou? Foi ele, porque nós temos essa tendência a achar um culpado. É sempre o outro. Mesmo que no final a gente fale que foi a gente, mas a gente também está se culpando, porque é de uma tendência do ser humano achar uma resposta. E para achar uma resposta nós queremos um culpado por aquilo. E aqui os discípulos, eles estavam querendo o quê? Achar um culpado. Quem? Quem era? Quem pecou? Mas Jesus, ele nos convida, assim como os discípulos, ele nos convida como igreja a trocar essa palavra. Por quê? Para quê? Para que, Senhor, tu tem me mostrado essa criança? Para que, Senhor, o Senhor tem me mostrado esse ministério? Para que, Senhor, eu tenho visto tantas coisas na minha frente acontecerem? O que o Senhor quer que eu faça com isso? Para quê? Não é porque respostas não vão nos ajudar. Nós precisamos nos colocar como aquele que o Senhor vai usar para abençoar, acolher essas crianças e essas famílias. Então, ao invés de ficar perguntando por quê, se coloca diante do Senhor e fala: Senhor, para quê eu estou aqui? O Senhor quer me usar? Para quê? Me mostre. Abra sobre a minha vista, o meu olhar. Onde o Senhor quer me colocar, para onde o Senhor quer me enviar. Essa mensagem de mudança que precisamos fazer diante das nossas crianças e diante da igreja. Especialmente aquelas que estão dentro do espectro. Por que especialmente sobre elas? Não que quem me conhece sabe que a minha rede social, tudo que eu falo não é sobre autismo, eu falo sobre inclusão na igreja. Eu tenho muito cuidado sobre isso, porque nós temos tantos outros transtornos e comorbidades, deficiências, doenças raras, e todas elas estão dentro da mesma balança. Mas por que eu disse uma atenção maior para o autismo? Por conta da crescente. Por conta da prevalência.
prevalência. Ano passado, na minha palestra, eu falei que a cada 36 crianças, que já é assustador, e eu vou falar mais sobre isso no workshop, já é assustador, 36 crianças que nascem, uma nasce com autismo. Hoje, um ano depois, eu já falo para vocês que é a cada 31. Meu Deus! 31 crianças que estão nascendo, uma nasce dentro do espectro. É assustador. É assustador por quê? Porque a gente não sabe fazer nada. A gente não sabe acolher, porque a gente não tem feito o possível para eles estarem perto de nós. Porque quando eu penso em 31 por 1, eu penso que ele está na escola do seu filho, que ele está na nossa igreja, que ele está no mercado que a gente faz compras, ele está no shopping que a gente anda. Mas será que a gente está vendo? Será que a gente está enxergando essas famílias? Porque eles estão. E se eles não estão dentro das nossas igrejas, se você agora fizer uma autoanálise e falar assim, mas engraçado, na minha igreja só tem um, só tem dois. Desculpa, se na sua igreja não tem, essas crianças não estão lá, tem algum problema aí. Você me perdoa. Mas 31 por 1, elas estão em todos os lugares. Se elas não estão dentro da igreja, porque a igreja ainda não está preparada para recebê-los. Não tem outra resposta. Por que ela está no parquinho que meu filho brinca? Por que ela está no colégio que meu filho estuda? Por que ela está no mercado que eu faço compra e ela não está dentro da igreja? Porque talvez a igreja ainda não está passando a mensagem necessária. Não está mostrando que de fato eles podem vir, mas não para serem integrados, para serem incluídos. A inclusão vai muito além de uma porta que seja maior de 90 centímetros para passar uma cadeira de roda, amigos. A inclusão é acolhimento. Não é essa família chegar, sentar aqui e ficar invisível aos olhos de todos. Isso é integração. A inclusão eu preciso perceber ela. Eu preciso perceber a sua dificuldade, a sua necessidade e levar até ela a acessibilidade do evangelho. Isso é inclusão. Fora isso é integração, exclusão, segregação, que eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas o propósito e o objetivo maior dessa manhã é abrir os olhos da igreja. Não com culpa, não com cobrança, mas com luz. A realidade do autismo já está entre nós, nas nossas famílias, nas nossas salas, nos nossos cultos. E a pergunta é, nós estamos vendo? Nós estamos enxergando essa realidade? O que nós estamos fazendo? Porque servir, eu gosto de brincar, né? O amor com um coraçãozinho é muito bonitinho para o Instagram. O amor que Jesus fala é o amor de servir. E a gente fala que ama, ama, ama. Nosso Instagram, a primeira frase que tem lá, filha de Cristo, discípula amada. E a gente fala tanto, mas o amor, ele é composto por servir. Quando ele diz para que a gente ame o outro, ele diz para que a gente sirva o outro. Então ficar fazendo coraçãozinho na internet e se... Ai, sim, a emoção de que... Ai, eu sinto muito. Ai, eu tenho pena. Ai, meu Deus, essa família... Isso, desculpa, não adianta em nada. Eu lido com mais de 200 famílias atípicas aqui na igreja. E isso, essas que estão conectadas comigo. Fora aquelas que ainda não chegaram no ministério. Ainda não falaram, ainda estão, de repente, vivendo um luto, vivendo uma negação. E que eu ainda não tenho acesso. Somos uma igreja de quantos membros, gente? 16, 17? Quantos aqui na sede? 17 mil membros aqui na sede. Então, tem a família ainda que provavelmente eu ainda não tive acesso. Então, vou trabalhar só com o número de 200, que é aquelas que estão ali pertinho de mim. E eu posso te dizer, e algumas estão aqui me ouvindo, eu posso te dizer, a sua palavra de, vida, céus, eu sinto a sua dor, eu me solidarizo com você. Desculpa, ela não ajuda muito. Você me perdoa, mas ela não ajuda. Precisamos de algo mais prático. Precisamos servir a eles com algo mais prático. O que eu posso fazer para te ajudar? Por que seu filho ainda não tem um laudo? Ah, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não consegui ainda. Vamos lá, deixa eu ver aqui quem é meu amigo médico que pode ajudar. Deixa eu ver qual clínica que você pode... Ação, ação. Elas precisam que você haja a favor delas. É sobre isso. Porque senão a gente está continuando vivendo um evangelho de palavras soltas que o vento leva e nada de ação.
E hoje eu convido vocês a enxergar com os olhos do rei, a entender cada criança autista ou com qualquer outra necessidade específica, não como erro, não como um problema, muito menos como espetáculos. Elas são oportunidade para que a obra de Deus se manifeste, como nós acabamos de ler na palavra de Deus. Todas elas é para que a glória de Deus se manifeste. Não é erro. Elas não são um tropeço. Elas não são consequência de um pecado. Não, isso não existe. Elas são a obra-prima do Senhor, mas elas são diferentes. Ontem à noite eu fiz uma dinâmica com vocês. Alguns não estavam. E nós fizemos 5 perguntas, vocês responderam. Quando a gente trocou as perguntas, ninguém era igual a ninguém. Não tinha nenhum formulário que batesse. Nossa, ela é igualzinho a mim, todas as respostas foram iguais. Por que não? Porque nós somos diferentes. Pare de enganar as nossas crianças falando, não, o amiguinho não é diferente. Não, somos todos iguais. Não, criança gosta de resposta e gosta de verdade. Sim, o braço dele é diferente. Verdade, o braço dele é menor e o seu é maior. Meu Deus, mas você sabia que Jesus pode usar os dois do mesmo jeito? Você sabia que os dois a gente consegue alcançar o mesmo propósito dessa dinâmica? É isso. É isso. Não é ignorar a diferença, é usar a diferença a favor do reino. É enxergar nela o que ela tem com a potência daquela criança. Todas nós temos. Todos nós temos nossos altos e baixos. Aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente é mais ou menos e aquilo que não dá nem para colocar na nossa mão. Eu sou uma negação com recursos visuais. E pastora de ministério infantil, todo mundo olha como aquela que corta coração, que bota brilho. E eu não sei fazer nada disso. Mas foi difícil para mim. No início, quando a Wills mandava eu fazer, eu me escondia. Quando a palavra dela era mais direta, você vai ter que fazer, porque você é a líder da equipe. Eu ficava passeando. Chegava lá, falava, posso cortar alguma coisa? As irmãs, não precisa. Porque elas estavam com pânico que eu chegasse perto delas. Porque eu acabava com um pouco que já estava pronto. Então assim, todos nós temos muitas partes ruins, mais frágeis. E aí eu aceitei que eu sou uma pastora de criança que não sei cortar, não sei fazer coração, sou um 0 à esquerda em recursos visuais. Mas eu tenho algumas qualidades. Tem algumas coisas que eu sou boa. E eu vou focar nisso. Eu vou focar naquilo que eu tenho de melhor. Assim são as nossas crianças atípicas. O que elas têm de melhor? Foque naquilo que elas têm de melhor. E elas têm. Elas são preciosas. Elas não são um erro. Elas foram criadas à semelhança de Deus. Deus faz coisa ruim? Se eles são semelhança de Deus, eles são bons, eles são perfeitos e eles são agradáveis, assim como a boa vontade do Senhor. Então não podemos ignorar isso. Que nessa palavra você ouça, veja e sinta o que o céu sente sobre essas crianças. E eu quero trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, porque eu sei que a maioria não é da área, não estuda esse assunto. Então eu quero trazer de forma bem prática algumas coisas para que vocês anotem. O que é o autismo? O autismo, gente, autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso na prática me diz, Aline? Na prática me diz que não é um transtorno comportamental. Não adianta que você vai chegar para essa criança e tentar moldar ela, como a gente faz com os nossos filhos que não são autistas. Como é um transtorno do neurodesenvolvimento, está aqui, ó, de forma bem prática, está dentro da nossa cabecinha. Não é tão simples como, por exemplo, um transtorno, um TOD, transtorno opositor desafiador, que é um transtorno com mais de 90% do percentual comportamental. E aí a gente tem que mudar muito mais o meio. O autismo não. Ele é um transtorno do desenvolvimento que acompanha a pessoa por toda a vida. Isso é importante vocês saberem, porque na hora que vocês vão entrar com uma ação, seja no Ministério Infantil, vocês vão entrar com uma ação, vocês têm que pensar que há um transtorno do neurodesenvolvimento e não é tão simples como algo comportamental. Faz, não faz, tira, coloca, não é isso.
Porque a gente precisa de estratégia, precisa de conhecimento, precisa de técnica para a gente alcançar essas crianças. E ele afeta muitas áreas da vida da criança, mas tem 3 áreas que é mais afetada. E quais são essas áreas? A área da comunicação, da fala. Alguns são verbais, outros não. Alguns têm paraxia da fala, alguns têm questões mais sérias de comunicação. Essa é a primeira área ali afetada. Alguns para mais, alguns para menos. Eu vou falar no próximo slide dessa intensidade. A outra área é a área social, a interação social. Alguns conseguem socializar, outros evitam a socialização e outros não aguentam. Não suportam estar num ambiente como esse. Não suportam. Ver um autista nível 3 de suporte, com questões seríssimas, sociais, sensoriais, chegar de cima do púlpito aqui e olhar esse bando de cabecinha, isso pode ser, nossa, um estalo para uma crise horrível. Porque esse acúmulo de cabecinhas, esse acúmulo de gente, tudo isso leva para ele uma comunicação desconfortável. Desconfortável. E a terceira, os comportamentos, interesses restritos, repetitivos. Alguns têm bastantes estereotipias. O que é estereotipia? Movimentos repetitivos. Algumas crianças ficam assim, outras assim, e cada uma vai. Outros assim, outros piscando. Um movimento repetitivo que ele faz de forma involuntária. Qual a importância de eu saber que é involuntária? Porque não adianta você mandar ele parar. Para com isso, menino. Ele não consegue. Ele nem percebe que ele está fazendo. É involuntário e se chama estereotipias. Então, esse movimento, esse interesses também restrito por alimentos, interesse restrito por brincadeiras, tudo isso está dentro dessa língua aqui do comportamento, tá? E por que a gente fala espectro? Por que é espectro, gente? Porque o autismo, ele se manifesta de muitas formas, de formas diferentes nas pessoas. Aqui no Kids eu falo, você pode colocar 5 crianças autistas, nível 2 de suporte, dentro da mesma sala. Elas não vão ser iguais. Ué, mas tem o mesmo nível, são todas nível 2. E elas têm 5 anos. Mas a comorbidade é diferente e a manifestação é diferente naquela criança. Espectro, conjunto, gama de coisas. Um conjunto de coisas dentro que eles chamam de espectro. Eles mesmos não sabem o que é, né? Qual é? Se soubesse, não era espectro. Espectro é uma gama, é um conjunto de coisas que se formam ali, trazendo essa característica desafiadora e que acaba potencializando o espectro dentro daquela criança. Então, o autismo, ele é único para cada criança, porque além dos níveis, além das comorbidades, temos outras variantes que vão contribuir para que aquela criança seja diferente uma da outra. E aí a gente tem 3 níveis esse autismo, né? Vamos falar aqui. Antigamente se falava leve, moderado e severo. Não se usa mais isso, porque é leve para quem? Fala para a mãe de um autista nível 1 de suporte que é leve. Fala para ela que é leve. Não existe nada leve. Então, agora nós usamos nível 1, nível 2 e nível 3. E o que é um nível? O nível de suporte que essa criança precisa. O nível 1 é aquela criança que precisa de um suporte mais leve. Mas o que é esse suporte mais leve? Porque essa criança, geralmente, ela fala. Geralmente, ela socializa. Geralmente, essa criança não tem muitas questões com a alimentação. Há aquelas características que nós chamamos de clássica do autismo, essa criança não tem. Ela não anda na ponta do pé, ela não tem muita estereotipia, ela fala. Então, ela tem sim alguns interesses, ela tem hiperfoco, ela tem questões sensoriais. Elas têm questões na linguagem, não na fala, na linguagem. A linguagem dela, a forma como ela se expressa, muitas vezes não tem conexão. Não tem conexão. Ela não tem, as histórias delas não têm começo, meio e fim. E eu estou falando isso porque o Luca foi diagnosticado. Meu filho é esse ano. Quem me conhece sabe que eu tenho 6 anos de inclusão, né? E são 6 laudos o Luca. Todo ano o Senhor entrega um. Ele é misericordioso comigo, né?
Vou dar um por vez, porque ela é muito ansiosa. Se eu entregar tudo, ela pira. Então eu vou dar um por ano. Esse ano ele fechou o espectro, nível 1 de suporte. E aí eu fiquei pensando, gente, que loucura esse nível 1. Por que acontece? Quando eu chego com uma criança nível 3 de suporte, perto de você, você já fala, é autista. Se essa criança nível 3, ela passa a mão em você, se ela pega um objeto seu, coloca dentro de uma bolsa, ela é o quê? Ela é autista. Quando eu chego com uma criança nível 1 de suporte, se ela faz esse mesmo movimento, ele é um delinquente, ele é um mal educado, ele é um sem limite, ele é um perverso, ele é um abusador. O nível 1 de suporte, ele é muito desafiador para a família. Por ele não mostrar suas características, ele acaba deixando a família numa exaustão, porque tudo você precisa explicar, tudo você precisa andar com o manual. Ah, é porque ele é assim, ah, porque ele é assim. Isso é muito cansativo. Mas, enfim, o nível 1 de suporte, ele normalmente, ele tem umas conversas desconexas. O meu filho, ele começa a falar, na metade ele já está em outro lugar, no fim eu já não sei mais onde ele foi. A literalidade muito acirrada, muito acirrada. Eu contei para as meninas que outro dia, eu chamei ele 7 horas da manhã e fiquei falando com ele, conversando com ele, Luca, não pode fazer isso, filho. Eu sei que algumas coisas você não entende, mas não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Eu gastei ali uns 8 minutos. Para ele é muito, tá? 8 minutos para uma criança autista é muito. E aí ele olhando para mim, quando terminou ele, posso falar? Falei, claro. Eu não esperava muito não, te confesso. Mas pelo menos, tá bom, mamãe, não vou fazer alguma coisa nesse nível. Aí ele falou assim, se uma criança brasileira morar nos Estados Unidos, ela vai falar português ou inglês? E aí você para e pensa assim, eu quero ser feliz? Se eu quero ser feliz, filho, vamos lá, depende. Aí você explica para ele bonitinho, você vai falar português, inglês, como é que eles fazem lá. Se você quiser se estressar, você dá uns gritos e aí vai. Eu vou pela paz mundial. Tá? Então, que nem tomar banho. Às vezes você chega no quarto, você tomou banho? Tomei. Quando eu não quero paz, eu vou lá e olho o sabonete, olho o chuveiro, olho o chão, olho tudo. E aí é aquela coisa linda, né? Vai tomar banho. Aquela coisa linda, harmoniosa, pedagógica. Mas quando eu quero paz, você tomou banho? Tomei. Deus te abençoe, meu filho. E volto para o meu quarto. Então depende muito da minha paz de espírito daquele dia. Nível 2 de suporte. É um nível moderado. É quando aquela criança, ela necessita de suporte mais do que o nível 1, mas nem tanto como o nível 3. Então ele tem comprometimento na fala? Pode ter. Ele às vezes tem estereotipia, ele vai ter umas questões mais ali de sensoriais, comunicação, socialização, mas talvez, né, claro que como eu disse, ele é único, então eu não posso dizer que sim, que não. A gente tem que sempre trabalhar num talvez, porque eles são diferentes, mas talvez ele seja uma criança que até fique aqui, ó, no nosso meio tranquilamente, mas não por muito tempo. Daqui a pouco ele tem que sair. Então ele tolera algumas coisas, mas ele, sabe, por uma questão, mas não em totalidade. Então, ele tem ali, ele precisa do suporte, mas talvez a gente ainda consiga que ele ande mais sozinho. Tem dificuldade intensa com mudança de rotina. Então, cuidado ao trocar essa criança da sala. Fez 6 anos, vai para a sala de 6. Não é assim. Não é assim. Trocar uma porta para ele não é tão simples. Eu entrei no Kids. E estava uma líder, a mãe e a criança. Entra, não entra, daí a criança num berro que só entra, não entra. Eu cheguei, o que está acontecendo? Ele não quer entrar. Ele não quer entrar. Eu falei, ué, mas por quê? Vamos tentar. E vai entrando. Aí eu falei, mudou alguma coisa? Ela, não. Eu falei, não, ele já tinha 4 anos? Tinha. Quer dizer, ele sempre fica nessa sala da frente. E na etiqueta veio para B, né? Porque tem 4 anos A e 4 anos B. Ele sempre fica na B e hoje ele veio para A. Então deixa eu tentar uma coisa, abre a porta da B para mim. Vamos lá, olha essa sala que linda. Ele entrou. O que acontece? Não é tão simples mudar ele de porta. Tem que fazer isso devagar. Bota ele na B, aos poucos vai tirando. Vai fazendo de forma, sabe, que essa criança não sinta a mudança. Porque senão é mais uma ruptura e ele não lida bem.
E o nível 3 de suporte? Ele tem muita dificuldade, ou talvez total ausência na fala. Ele tem nenhum ou pouquíssimo interesse social, comportamentos repetitivos, autolesivos, hiper ou até hipo, sensibilidade sensorial. O que é hipo, o que é hiper e o que é hipo? O hiper é quando ele tem muita sensibilidade, aquela coisa extrema, sabe? Etiqueta, barulho, luz. E o hipo é o contrário, ele não sente, ele não percebe. O hipo eu vejo muito frequente no nível 1. Por exemplo, o Luca não sente cheiro, algumas coisas assim, parece que ele não sente. Então eu vejo muito o hipo no nível 1, mas o nível 3, geralmente ele tem uma hipersensibilidade, ele entra aqui, essas luzes, esse escuro, essas pessoas, tudo isso pode levar ele a um estresse. E agora nós temos a nossa estatística atualizada, que eu nem vou parar aqui com vocês, porque eu já falei. A cada 31 crianças hoje, uma nasce com autismo. Tá? Só para vocês saberem que mudou. Há uma estimativa no Brasil a cerca de 2 milhões de pessoas dentro do espectro. Se calcula, mas não é certo, porque a gente não tem uns dados mais específicos no Brasil, como tem nos Estados Unidos. Por isso que a gente usa muito a estatística de lá, tá? Mas essa é nova. Essa fechou agora e está batendo igualzinho com os Estados Unidos, tá? A igreja precisa estar ciente. Essas famílias já estão frequentando os nossos cultos, muitas sem apoio ou acolhimento. Precisamos pensar na família como um todo. E aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. Na última igreja que eu ministrei, eu perguntei o seguinte: quem aqui já trabalha inclusão no Ministério Infantil? Quando eu digo trabalhar, não coloque em níveis, tá? Não coloque assim, o meu trabalho é excelente, o meu trabalho está só começando. Não é isso que eu estou perguntando. Se de alguma forma você já recebe, você trabalha no Ministério Infantil. Quem já trabalha inclusão no Ministério Infantil? Se eu chegar lá com uma criança autista, como mãe, você vai ter alguém para receber? Tem lá que seja a caixinha com os recursos sensoriais, quem já? Tá. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem já faz esse trabalho com os adolescentes autistas? Isso. 4 pessoas levantaram a mão, gente. Eu estou até assim para ver se eu enxergo mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nem 10 pessoas levantaram a mão. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Inclusão não é sobre Ministério Infantil, é sobre família, tá? Se você não incluir essa família, você também não inclui essa criança. É um conjunto. A minha pergunta para vocês é: o que vocês vão fazer quando essa criança fizer 13 anos e sair do Ministério Infantil? Bom, a maioria aqui levantou dizendo que tem o trabalho de inclusão no Ministério Infantil. Ministério Infantil, eu não sei na sua igreja, mas mais ou menos ele vai até uns 12 anos. Alguém aqui vai mais? Mais ou menos é 12 anos, não é isso? Então, eu quero te perguntar uma coisa. Essa família que já segue ali na sua igreja sendo acolhida por 4, 5 anos no seu Ministério Infantil. Cheguei na sua igreja e meu filho fez 14, 13. Eu quero saber, cheguei lá. E agora, o que você vai me dizer? Olha, mãezinha, nós não temos mais a inclusão. Ele não pode mais ficar no Kids. E eu faço o quê? Então, acho que você pode assistir o culto lá dentro, com os adultos. Gente, nem 10 pessoas levantaram a mão que tem um trabalho com adolescentes. Esse trabalho, ele é tão importante como o do Ministério Infantil. Tão importante quanto. Porque essas crianças, elas estão crescendo. Como que nós vamos lidar com essas famílias? O que nós vamos dizer para elas? Seu filho não cabe mais no Ministério Infantil e eu não sei mais o que fazer? Eu não vou falar sobre isso, mas anotem. Anotem porque vocês precisam entender um pouco mais. Aqui na nossa igreja, nós temos um ministério chamado Inclusão de Braços Abertos. Foi bem interessante esse ministério, porque eu tive um burnout no final do ano,
dezembro para janeiro, burnout é um transtorno, de forma bem clara para vocês, é um transtorno focado ao trabalho, ao cúmulo de trabalho, excesso de funções. Enfim, não que o trabalho, vou explicar para vocês, não que o trabalho, que eu trabalhasse tanto, até porque depois eu descobri o que era. Mas o burnout ele tem a ver com a sua carga ali de trabalho, com a intensidade que você tá. E eu tive um burnout e a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Orar para Deus me tirar. Óbvio, se eu estou com burnout, se eu estou rejeitando aquilo, eu chegava aqui na igreja e começava a chorar. Chegava na minha sala, ficava agoniado, 1 hora depois eu falava, Wilson, eu tenho que ir embora, eu não estou suportando ficar aqui, eu ia embora. E eu falei, Senhor, eu não quero, me diz o que eu tenho que fazer, ou então eu entrego alguns projetos, talvez eu esteja com muitos, me mostra o que fazer. E num desses dias, eu nessa crise toda, estava lá fazendo academia, eu faço, tá? Julga mesmo, se Jesus volta agora, você fica, tá? Se você não for batista, porque a batista não perde salvação. Estava lá eu, mas não sei o que você é. Aí eu estava lá eu, malhando, e me veio na cabeça os adolescentes autistas e com comorbidades aqui da igreja. E veio um projeto. Aí eu falei, é o diabo. Óbvio. Como que eu estou numa conversa franca já há dias com o Senhor, pedindo para Ele me tirar funções ou me dar uma nova direção e Ele vem com um projeto novo? Não pode ser Deus. Rejeitei. Falei, diabo, toma pé daqui. Cheguei em casa, era segunda, eu fui fazer meu devocional mais tarde, sentei para ler a palavra e para fazer. Em 10 minutos eu escrevi um projeto inteiro com nomes de liderança, quem seria líder, co-líder. Eu falei, opa, diabo não tem poder sobre a minha mente não. Diabo não tem poder sobre a minha vida, isso aqui é Deus falando comigo. Eu só não entendi o porquê. Se eu estou pedindo para Ele tirar, por que Ele me dava um novo? Foi quando Ele me disse que não era sobre o que eu estava fazendo, mas como eu estava fazendo. Que eu precisava só recalcular a minha rota, entender o meu tempo de parar, o meu horário de ir para casa, o meu horário de fechar a porta para o ministério e abrir a porta para os meus filhos. Era só uma questão de organização. Tanto que hoje eu estou fazendo muito mais do que em janeiro e eu estou bem. Porque não é sobre aquilo que eu estava fazendo, não era acúmulo de função, era eu que estava acumulada. Era eu que não sabia gerir o que eu estava fazendo. Bom, mas por que eu estava te contando isso? Porque aí surgiu o Braços Abertos. Que é o quê? É o projeto que nós temos aqui de acolhimento a essas crianças que estão no seu ministério infantil, mas que daqui a pouco estão com 13 anos e que quase ninguém levantou a mão dizendo que sabe o que fazer. Nós temos uma equipe que ela fica no hall, é um projeto dominical, ela fica no hall com uma camisa, inclusão, de braços abertos, chega a família com esse adolescente. Então, eles são abordados, olá, tudo bem? E vocês são novos aqui? Não, já vi, não vi. Enquanto um está conversando com a família, geralmente a nossa equipe é bem formada por adolescentes e jovens. Já vem aqui, ó, no adolescente, já começa a tentar se conectar, vem entrando com eles, geralmente está dando o quê? O louvor aqui, né? O início de domingo. Entra com eles, aí eles louvam juntos. Aí a hora da oferta, tudo bem, porque eles toleram muito bem essa parte ainda. Quando chega a hora da palavra, eu já deixei adaptada a palavra do pastor Josué. Eu já entreguei um recurso para a equipe. E a equipe já está com esse recurso na mão, que é a palavra do pastor Josué do domingo passado, mas adaptada para eles de forma bem simples. A equipe pega esses adolescentes e leva eles lá para fora. Aí a gente tem a tenda aqui atrás, a gente tem às vezes a sala 2. Não tem um lugar fixo, porque não é segregação. É só para a gente ter um lugar para ministrar a palavra a eles de forma focada, de forma que eles entendam. 15 minutos. Depois volta para cá, para eles fecharem o culto com os pais e com a família. Isso, gente. Cadê? Carol está aqui, que é a líder. Resolveu ou não resolveu a questão que a gente estava com? Por quê, gente? As famílias que faziam, as crianças faziam 13 anos e a gente não podia mais receber no kit, já não estavam mais vindo para a igreja. Foram acolhidos até ali. Mas fez 13 anos, eu já comecei a receber, pastora, sabe a mãe de tal? Tá vindo mais para a igreja não, porque não tem kids. Sabe o fulano de tal? Não tá mais vindo para a igreja não, porque ele fez 13 anos. E eu fiquei angustiada com aquilo. Agora eles podem vir, a Carol que está aqui, que é líder, com toda uma equipe, já recebe eles e a gente tem esse trabalho lindo. Queridos, esse trabalho ele é necessário. Se você está no Ministério Infantil e você pensa em inclusão, eu sei que é mais uma bomba que eu vou colocar na sua cabeça, no sentido de, meu Deus, mais uma coisa para eu fazer.
mas uma coisa está linkada com a outra. Pega o líder do ministério de adolescentes da sua igreja, chama para uma reunião e vamos tentar conectar. Gente, meu tempo. Vocês podiam gritar e pedir meia hora mais para mim, né? Mentira, tô brincando. Faz isso não. Sinais comuns no autismo. Aqui eu vou passar rápido, mas porque eu vou trabalhar isso melhor no workshop, tá? Mas ausência na fala. Por que é bom vocês estudarem sobre os sinais? Tira foto que é melhor. Por que vocês... É importante? Porque quando chega ali, você perceber ajuda. Se você sabe como aquela criança funciona, te ajuda no ministério. Se você não percebe, se você não sabe, se você não entende por que ela está colocando a mão no ouvido, se você não entende por que essa criança estava muito bem na sala e do nada ela deu um tapa na cabeça da outra. Gente, é um sinal. Percebam, a crise ela não chega do nada. A crise ela não chega do nada. A crise é assim, a criança está dentro da sala, do nada ela pum na cabeça do outro. Ou pega o negócio aqui e taca, só que ninguém percebe. Coisa de criança. Não, a gente está falando de uma criança autista. Não é coisa de criança, ela está dando um sinal. Tem algo ali que não está bom para ela. Se você percebe isso antes, você evita a crise. Até porque se a crise chegar, você precisa ter um curso de contenção para você conseguir tirar essa criança da crise. Você precisa de autorização dos pais para você ter movimentos ali com aquela criança. Não é tão simples como a gente pensa, não. Então, melhor você trabalhar com a previsibilidade ou trabalhar com antecedente. Peraí, por que ele bateu? Não vamos ignorar. Alguma coisa aconteceu aqui, não vamos ignorar. E aí você percebe o que está acontecendo, talvez tira um pouco ele daquele ambiente, para que a gente possa, aqui a gente tem 5 sinais, né? Perceber se é fome, se é sede, se é banheiro, se é alguma coisa, uma coisa que eu percebo muito são etiquetas e roupas, se é algo que está incomodando no corpo dele. Então tem 5 perguntinhas básicas que a gente faz aqui, se é fome, se é sede, se fome, sede, banheiro, se é roupa, se não foi nada disso, é porque é o cheiro, algo dentro daquele ambiente, então a gente tem que tirar ele um pouco, tá? Vou pular essas partes, já tiraram. Mitos comuns na igreja. É falta de correção, é demônio, é birra, isso passa coração, isso é moda e não parece autista. Gente, dessas daqui eu vou tirar só uma para falar com vocês. Queridos, não é demônio. Demônios existem. Eles estão presentes. Mas na maioria das vezes, também não vou dizer que não, porque ele pode se manifestar. Mas na maioria das vezes, 95% das vezes, não é demônio. Então, por favor, quando a criança estiver em crise e as pessoas estiverem ajudando ali, não fique com aquela mão levantada como se você estivesse expulsando algo. Porque se eu sou uma mãe e chego na hora, eu vou colocar as minhas mãos sobre a sua cabeça. E vou tentar expulsar o que há ali. Estou falando como mãe agora. Como pastora, não. Vou te chamar para conversar. Porque eu sou boa. Mas como mãe, eu vou perguntar, o que está acontecendo? É demônio aonde? Demônio está em você. É sim, a mãe vai falar isso, é isso mesmo. Então, por favor, para com esse negócio de mãozinha, ser espiritual. Não. Crise é crise, demônio é demônio. E 95% das vezes, por experiência, eu te digo, não é demônio. Tá? E quem é espiritual vai entender quando é demônio. Quem é espiritual, quem tem uma vida em Deus, vai perceber que é demônio. E aí a gente age de uma outra forma. É óbvio que pode acontecer, e aí a intervenção é outra. Respostas com base científica e bíblica. O autismo é uma condição neurológica, não espiritual e não comportamental, como eu disse no início da palestra. Não é comportamental e nem espiritual. Pode coexistir uma vida espiritual profunda nessa criança, sim. A igreja precisa substituir o julgamento por entendimento. Autismo não é doença. Vamos começar quebrando uma das maiores objeções sobre isso. Eu vou tentar resumir isso aqui por conta do meu tempo. O autismo, ele não é doença. Autismo é uma condição do ser humano. Ele nasce assim. Aline, então não tem cura? Meu amor, cura pode haver em tudo nessa vida. Jesus tirou um homem que estava 4 dias morto, já fedendo de dentro de uma pedra.
Por que ele não pode curar o autismo ou qualquer outra coisa? Ele pode curar, mas não é sobre isso. Quando o médico e a ciência diz que não tem cura, ele está com base sim. A base é, se não é doença, não tem cura. Doença a gente trata e tem cura. Doença ela chega, a gente trata e vem a cura. Ele não. O autismo é uma condição, a criança nasceu. É como se ela nascesse sem o braço. Você vai ficar o tempo todo orando para aquele braço crescer? Então, o autismo é uma condição, tá? Uma condição do ser humano. Então, é muito mais honroso você respeitar essa condição do que ficar tentando encontrar uma resposta que não existe. O que a ciência diz? A Organização Mundial de Saúde reconhece o autismo como uma condição do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que o cérebro daquela pessoa se desenvolve de forma diferente desde cedo, especialmente na área da comunicação, do comportamento e na área social, como eu expliquei vocês no início. O autismo não precisa de cura, ele precisa de acolhimento e apoio. E qual o papel da igreja? O papel da igreja é entender. A criança autista não precisa se adaptar à igreja. A igreja que precisa acolher. Elas também sentem a presença de Deus, às vezes de forma ainda mais sensível do que a nossa. Com apoio, estrutura e amor, elas podem participar de todas as atividades, crescer em fé e se sentirem parte da igreja. Parte básica que podem ajudar. Previsibilidade. Trabalhar previsibilidade, só vou falar essa, por restante eu vou falar no workshop por conta do meu tempo. Trabalhe em previsibilidade, junto com os pais, anuncie para essa criança o que vai acontecer. Isso vai ajudar muito. Se vocês quiserem ser mais excelentes, façam um papelzinho falando, por exemplo, a criança tem 5 anos. Você sabe que 5 anos na sua igreja, ela vai para uma sala específica e depois ela vai para um culto. Ou 5 anos fica tudo numa sala, que a maioria fica. O que acontece naquela sala? Naquela sala nós temos, assim que ele chega, uma dinâmica. Depois da dinâmica tem oração. Depois da oração tem palavra. O que acontece naquela sala? Você escreve tudo que tem e passa para o pai. E fala, paizinho, quando você sair de casa, você vai falar com o seu filho. Filho, nós estamos indo para a igreja. Você sabe o que vai ter lá? Então vamos lá, filho. A gente vai chegar na recepção. Da recepção você vai para a sua sala. Você lembra da sua sala? É aquela que fica lá em cima. Isso, chegando lá você vai ter. Primeiro, eles vão fazer uma brincadeira, você lembra? Depois é o lanche. E depois, você vai fazer uma previsibilidade com essa criança antes de ela sair de casa, como família. Quando chegar na igreja, nós vamos fazer a previsibilidade de novo. Ele chegou e amiguinho, nós vamos primeiro isso, segundo aqui, e a gente vai fazer de novo. A previsibilidade vai te trazer muitos benefícios e vai evitar que essa criança desordene, entre em crise ou tenha questões emocionais. Vou ter que pular, gente. Vamos lá. A igreja chegou a hora de a gente abrir os olhos e o coração. Nós não fomos chamados para observar a distância, mas para acolher de perto. Não fomos chamados para curar o que Deus nunca disse que era doença, mas para amar o que Ele mesmo criou com propósito. E eu queria que você repetisse comigo. O céu não ignora as nossas crianças. O céu não ignora o autismo. O céu não ignora essas famílias. Não ignora, queridos. Às vezes, essas crianças, elas não falam como a gente, mas o céu inteiro está agindo por causa delas. O céu está com janelas abertas para que essas crianças cresçam na graça e no favor de Deus. Mas antes de eu orar com vocês para finalizar, infelizmente, a minha palestra... Prontinho, D'Angelo? O vídeo está pronto? Então, eu acho que eu tenho que puxar aqui. Deixa eu puxar aqui. Enquanto eu... Não precisa? Vai na lateral? Tá. Então, assiste esse vídeo, que ele não é sobre autismo, mas assiste esse vídeo, por favor. Por que você trabalha para Deus? Já se perguntou o que poderia estar fazendo agora, ao invés de gastar tempo com a igreja? Ou sua pergunta tem sido o contrário? O que eu tenho feito que toma o tempo de Deus?
Tempo, palavra cheia de significados, que se conjuga em uma ação: aproveitamento. Foi isso que ela fez, em pouco mais de 4 anos. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tá Tem o baixo. Tempinho das Crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz linha de geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é a minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. As crianças se juntaram e descobriram que, como a gauchinha de Pelotas, outros poderiam se juntar em pequenos grupos e falar da Bíblia. Fazer o trabalho de Deus é resultado de uma vida consagrada, e essa vida só aparece quando o próprio eu morre. E foi a morte que separou Andressa desta rotina. O acidente, em março deste ano, matou a jovem com 14 anos e mais 3 mulheres da sua família. E mesmo na morte, continuou pregando.
Eu encerrei com esse vídeo porque esse vídeo ele fala muito comigo. Nós temos tanto e fazemos tão pouco. Ela tinha tão pouco e ela fez tanto. Com 14 anos ela ganhou tantas vidas. Com 14 anos ela deixou um legado. O que nós estamos fazendo com tanto que Deus tem nos dado? O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Não deixe para fazer amanhã. Talvez não dê tempo. Não precisa só ser a morte a nos separar. O diabo também tem poder para isso. Então, faça tudo o que você puder. Faça tudo o que colocarem nas suas mãos. Faça com excelência. Não ignore o autismo, não ignore essas famílias, não ignore essas crianças, não ignore. E ignorar não é simplesmente você dizer que não faz ou que não vai fazer. Ignorar é simplesmente você fingir que eles não existem. Ignorar é simplesmente a sua igreja fazer um chamado para você e você não aparecer. Ignorar é simplesmente você não servir a sua igreja. Não ignore. É muito mais do que somente servir as crianças. O Senhor está voltando. E Ele vai perguntar para você o que você fez. Vai perguntar só porque Ele gosta de ouvir, porque na verdade Ele já sabe. E quando você apresentar os feitos para Ele, talvez Ele possa te dizer que não te conhece. Talvez Ele possa te dizer que não reconhece o que você fez. Porque às vezes você está fazendo algo até bom, mas não é o seu propósito. Ele quer que você faça o que é o teu propósito. Ele quer que você faça aquilo que está nas suas mãos, que Ele tem colocado. Não ignore o que Deus tem para você. Porque eu tenho certeza que a coisa mais importante da nossa vida vai chegar diante dEle. E Ele dizer, filho, obrigada pelo abraço que tu me deu. Obrigado pela água que você me serviu. Obrigado por você ter me recebido lá no Kids. Obrigado porque quando eu cheguei lá, você me recebeu. E você vai ficar assim, mas eu te recebi, Jesus, no Kids, na inclusão? Sim, quando você recebeu aquelas crianças, você estava me recebendo. Quando você recebeu aquela família, você estava me recebendo. Quando você abraçou aquela criança, você estava me abraçando. Porque todo aquele que faz pelo meu pequenino te está fazendo por mim. É isso que eu quero ouvir. É isso que eu quero ouvir na eternidade. E eu sei que é isso que você quer ouvir também. Então que Deus te abençoe. E não deixe que as coisas desse mundo invadam a sua mente. Mas as coisas do céu tomem conta da sua mente. Em nome de Jesus, amém.